Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa penúltima palestra da nossa 10ª semana acadêmica de educação da Faculdade Milênio. Para a gente aqui é sempre um prazer estar com vocês, conversando, discutindo, temas da contemporaneidade, temas relevantes para o campo da educação. E essa semana nos dedicamos a discutir questões que envolvem, pacificação nas escolas, discutimos fake news, discutimos inclusão, diversidade. A gente tem visto o quanto um discurso autoritário, um discurso violento, preconceituoso, tem atravessado a educação, está nas escolas de uma maneira muito acirrada, infelizmente. Não que essas coisas não acontecessem, mas hoje a coisa está muito potente, potencializada. A gente, enfim, vendo nos noticiários, situações cada vez mais tristes que envolvem o cotidiano escolar. E como resposta a tudo isso, como profissionais de educação, engajados, buscando uma sociedade melhor, tivemos então essa ideia, fomos provocados a fazer uma semana refletindo sobre essas questões. Então nós temos discutido desde segunda-feira sobre como tornar a escola um ambiente melhor. Nós, profissionais da educação, podemos desenvolver, trabalhar a inclusão, a diversidade, enfim, tudo isso. E uma das questões importantes, que tem sido discutidas aqui é a saúde mental. Não vou falar sobre isso porque estão aqui os nossos convidados que vão discutir. Antes, eu quero me apresentar para quem não me conhece, sou a professora Úrsula Farias, coordenadora do curso de História. Também coordeno o NICEP, o Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa, que é o que organiza esses eventos. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, uso um óculos azul, atrás de mim está o fundo da minha casa, assim, a parede vermelha de um lado, a janela do outro. Então, esta é minha audiodescrição. Depois a professora Noeli e o professor Fábio farão a audiodescrição deles. Vou dar um recadinho com relação aos certificados. Faltando 20 minutos para a gente terminar o nosso encontro. O link vai ser disponibilizado no chat e aí vocês vão se inscrever apenas uma única vez. Fez a sua inscrição, vai receber o certificado. Se não recebeu automaticamente, olha na caixa de spam. Não estando na caixa de spam, aguarda até o dia 10 e não chegou até o dia 10, aí você abre uma ocorrência. Mas isso se você fez a sua inscrição uma vez só. Todos vão receber o certificado, fiquem super tranquilos com isso. O mais importante é estarmos aqui neste momento aprendendo. O chat está aberto para vocês fazerem perguntas, comentários, que serão passados, então, aos nossos palestrantes desta tarde. Eu vou passar a palavra ao professor Fábio, que já é professor da casa, nosso coordenador do estágio, então muitos de vocês já conhecem, já tiveram contato com ele, outros terão. Professor, vai apresentar a Noeli, e nós vamos então aqui desfrutar deste momento de profundo conhecimento, nessa palestra cujo tema é saúde mental e educação, aspectos que envolvem as relações no ambiente escolar e saúde mental. Professor Fábio, está com você, vou desligar meu áudio, minha câmera, mas eu estou por aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde para todas e todos, né? Um prazer estar aqui novamente com vocês nessa semana de educação, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou Fábio Maia, professor da instituição, atuo no núcleo de estágio, coordenando, né, administrativamente, academicamente, as questões dos estágios obrigatórios e não obrigatórios, né? E atuo, né, nos cursos de formação de professores, tá? Então, fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem cis, né, uso barba, tenho pele parda, cabelos castanhos escuros, uso barba, estou usando um óculos azul, uma camisa preta e no fundo tem uma imagem, né, da nossa instituição de ensino.
Né, para o nosso bate-papo hoje, convidei a professora Noeli, né, e eu queria que a professora Noeli se apresentasse. Hein? Oi, Pode. oi, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui hoje. Agradecer aí o convite do meu colega, amigo Fábio, professor Fábio. Eu me chamo Noeli Godoy, sou doutora em Psicologia e Trabalho e Saúde pela Federal Fluminense, sou docente de 2 instituições no curso de Psicologia, sou supervisora de estágio, né, atuo como supervisora de estágio e atuo em Psicologia Clínica, na abordagem fenomenológica existencial. E estou muito feliz de estar aqui para estar falando com vocês sobre essa questão das relações, né, nesse circuito aí de violência dentro do contexto escolar e educacional. E a minha autodescrição eu sou uma mulher indígena, cabelo preto até a altura do ombro, estou usando óculos, uso meu tererê aqui, Guarani, porque eu sou indígena de 2 etnias, sou Goitacá e Guarani, e um maior orgulho, né, de fazer parte, de ter o sangue originário, e eu acho que é importante a gente estar nesse lugar de identidade, e trabalhando aí em saúde, em psicologia, para falar sobre isso. Mais ou menos a minha apresentação. Então vou botar a apresentação aqui. Na verdade, não é uma apresentação, mas é um roteiro aí, né, para nortear a nossa fala, né, o nosso bate-papo, e para a gente poder começar, tá? Então deixa eu carregar aqui. Então, pessoal, né, a nossa ideia aí é, né, falar sobre saúde mental e educação, tá? E eu queria, né, iniciar esse bate-papo, a gente trazendo uma teoria que vai embasar toda a nossa conversa hoje, né, que é Michel Foucault, e olhar sobre a questão e a violência aí na perspectiva desse autor. E aí eu queria que a Noeli falasse um pouquinho aí sobre Foucault, para a gente entender a teoria dele e de que forma vai se relacionar aí com as outras discussões, né, que a gente vai prosseguir. Então, eu vou tentar tratar de uma maneira mais tranquila, porque o que Foucault propõe, né, a nível de olhar nessa sociedade, é, é muito profundo, muitos falam da complexidade do pensamento do Foucault, e ele mesmo fala que não é para ninguém segui-lo, nem concordar, mas pensar, produzir análises sobre aquilo que ele está propondo desse olhar, desse lugar, né, desse território. E aí a gente está trazendo aí o olhar do Michel Foucault no território da educação, das relações no meio escolar, no meio educacional. O que acontece? Ele vai começar a dizer que, em meio a qualquer território, existem relações que são caracterizadas enquanto relações de poder. O que ele está querendo dizer com esse poder? Que não é um poder localizado, né? Fulano tem o poder. Não, é um poder que flui em meio a essas relações. Ele circunda ali, ele dita a regra de uma maneira muito sutil e no campo dos corpos, principalmente, ele vai dizer que esse poder ele vai ter essa ação de disciplinar os corpos. Então, esse poder aí ele vai dar um sentido na organização escolar, no modo como as carteiras são dispostas, essa coisa da disciplina desse lugar, desse território, as hierarquizações das relações no lugar, o professor, o diretor, né? Todo o enquadramento organizacional do trabalho. Então, esse poder ele circunda e dita, né? Institui, né? Como que essas relações funcionam. Então, de uma maneira muito assim, sem aprofundar muito na teoria, ele vai dizer que é esse poder que flui, que é utilizado, aspas aí no utilizado, para que essas forças se constituam aqui naquele território. E aí, o que a gente tem acontecido?
o quantum de violência ele vai aparecer no sentido de que ideias ou ideologias não concordam, não são concordantes, há uma ambiguidade ou ambivalências nesse lugar de produção de ideias, de comportamentos, de forças. E aí o que acontece? Quando esse poder ele vê que outras formas instituintes estão compondo esse lugar, o modo como isso é recebido pode ser produtor de violência. Né? A resposta, a relação estabelecida enquanto esse lugar de poder pode ser uma resposta violenta. Então, olhando assim bem superficialmente na perspectiva do Foucault, é muito isso. Por exemplo, tu tens uma sala de aula ali, a organização das cadeiras em filas, uma olhando para a nuca do outro. Dependendo das conformidades das relações de poder naquele lugar, se chegar um outro professor e propor uma outra arrumação, uma outra disposição naquela sala de aula, a resposta a essa nova proposta pode ser uma resposta violenta. Estou dando um exemplo bem sutil e simples para que vocês possam identificar mais ou menos como a coisa funciona. Tá? Fábio, quer falar? Não, é só pensando aqui, né, Noeli, que aí muitas das vezes a gente associa a violência ao ato físico, né? Mas Foucault vai dizer que tem 2 tipos de violência, né? E aí pode falar um pouquinho para a gente aí dessa questão, porque muitas das vezes a violência ocorre, né? Mas essa violência ela não está no uso da força, né? Na agressão, né? Física. Exatamente. Então, você tem a violência da questão física, que isso aí é mais do que evidente, e tem a violência sutil, né? A violência trabalhada em cima da narrativa, do discurso, do dito e do não dito, inclusive. E aí você tem forças, né? Formas dessas relações de poder que vão, nas relações, instituir ações de violência. Uma fala, uma coerção, uma punição. Não precisa ser ela física, ela pode ser, por exemplo, aquele professor que propõe uma coisa diferenciada naquele local e que isso pode produzir certos dissabores, né, discordâncias. Esse professor ele pode ser transferido para um outro lugar, longe da tua casa, né, longe do seu território, dificultando. E isso, no nosso campo, na saúde mental, né, se a gente for pensar a questão da saúde mental, é uma imposição de violência, porque você dificulta, ou então você ter sanções assim nas relações ali hierárquicas, produzir algum tipo de abuso, de assédio. Então, assim, isso tudo se enquadra na questão da violência que Foucault vai tratar. Tem a violência física e a violência disciplinar, a violência nessas relações. Enfim, aí você está num cenário aí que você precisa entender que o que te produz desconforto, insegurança naquele território, naquele lugar, eu posso estar entendendo como uma violência, sim. E aí, né, Noeli, a gente também precisa entender, a gente estava até conversando, né, eu acho que semana passada, né, que muitas das vezes, né, essa violência, ela é uma violência institucionalizada, né, principalmente né, as instituições, né, elas exercem poder sobre, né, os participantes daquele grupo social, mas muitas das vezes essa violência é institucionalizada, isso também ocorre no ambiente escolar, né? E aí, por exemplo, se a gente for pegar o conceito de instituição baseada na teoria do Foucault, a escola é uma instituição, a família é uma instituição, o militarismo, né, o quartel é uma instituição, a prisão é uma instituição. E aí eu não estou falando do prédio, do prédio ou da organização. Eu estou falando de instituição no sentido de regras produzidas para que aquele movimento, para que aquele instituinte se dê. Então, o modo como essas regras são produzidas, instituídas, eu tenho uma instituição, por exemplo, o modo como a família opera, o modo como uma escola opera essas relações. E isso Foucault vai chamar de instituição. Então, quando a gente estava conversando semana passada,
As relações que são estabelecidas na escola podem ser violentas, institucionalizadas. Por exemplo, eu posso pegar o meu sistema de avaliação e exercer esse poder de uma forma violenta. A avaliação é uma instituição na instituição escolar, é instituído. Tem regra, tem quantum, tem quantidade, tem quantificação, tem hierarquizações. Então, assim, é uma regra instituída. Eu posso usar a avaliação escolar como uma ferramenta de violência. E aí é uma violência institucionalizada. Fala. Eu lembrei daquela... E como isso está personificado, né, Noeli? Porque, por exemplo, a gente estava conversando, foi quarta-feira, e aí uma professora que a gente... colega nossa, né, que trabalha com a gente em outro espaço, ela falou que os alunos chegaram para ela e falaram assim: ah, mas você não tem característica de professora, porque você é boazinha, né? Então, assim, também tem a personificação dessa violência nessas figuras, né, construídas, né? Então, de poder, né? Então, o professor, como ele exerce o poder, né, ele tem que ter determinadas características que fortaleçam, né, ou que personifiquem essa violência institucionalizada, né, da regra, da opressão. Não, excelente essa sua fala, Fábio, porque, assim, por conta dessa violência institucionalizada e do ideal, né, da imagem ideal do professor, às vezes o professor ele é desrespeitado porque ele não atende esse ideal de autoridade, de autoritarismo esperado. E é também violência contra o professor. Você exigir esse tipo de postura. E é algo institucionalizado, esse ideal ideológico, esse ideal imaginário da figura do professor ruim, que usa o poder da caneta, aquela coisa... Porque uma coisa é esse poder que o Foucault traz, esse poder fluido. Outra coisa é o modo como eu uso esse poder nas relações. E outra coisa é confundir poder e autoritarismo. É óbvio que o professor ele é uma autoridade em sala de aula, mas não é porque ele é uma autoridade que ele precisa ser respeitado. Todas as pessoas merecem o respeito porque partem do princípio que somos seres humanos. E isso é uma desconstrução histórica, porque as pessoas elas querem impor o respeito porque elas têm um título, uma hierarquia. E aí você, para desconstruir esse quadro, isso é cultural, gente, a gente está falando de cultura aqui. É muito complicado, porque o ideal imaginário não, o professor tem o poder da caneta, o poder, e aí é um outro tipo de poder que a gente está falando. No início da sua fala, Noeli, me trouxe algumas questões, né? Porque muitas das vezes, né, você trouxe um exemplo que é interessante, né, das carteiras arrumadas, enfileiradas, né? Esse modelo, né? Que muitas das vezes não condiz com a abordagem pedagógica que a escola diz que atua, né? No estágio eu percebo muito isso, né? Os alunos, ao produzir o relatório, eles indicam que a escola tem uma abordagem construtivista, mas quando você pede para descrever a sala, você percebe que a sala tem aquele modelo tradicional de carteirinhas enfileiradas. Eu dei mais de 10 anos aula na educação básica, e eu lembro de situações do tipo, né? Se o professor vai fazer uma dinâmica, né? Aconteceu com uma professora de artes, e aí ela reorganiza aquele espaço de uma outra forma, né? Ela está quebrando, né? O que você fala, está exercendo, você falou, né? Como Foucault, está exercendo uma outra força ali. E ela foi punida pela instituição. Ela foi chamada para conversar, que ela não podia deixar aquela bagunça, que quando terminasse tinha que estar organizado, que os alunos nessa dinâmica faziam muito barulho, né? É engraçado, né? Como muitas das vezes nesse movimento a gente acaba tentando romper esse poder, né, institucionalizado, isso causa uma série de estranhamentos, né? Porque é cultural.
porque é o novo e assusta e produz um monte de medos e um monte de questões ali na mente daquela pessoa que ela é atravessada por inúmeras violências também, né? A produção do medo, né? Tanto na aplicabilidade das tuas funções, como o aluno que vai para a escola, ele também está revestido de alguns medos, de alguns fantasmas que são produzidos nesse território. Então, é muito difícil, e aí eu entendo isso que você traz, Fábio, como uma controvérsia na construção desse trabalho em educação, né? Da quebra de paradigmas, né? No trabalho em educação. E que a gente pode estar unindo forças aí para estar falando com os professores, com as direções, que a gente precisa produzir novas metodologias para poder ir rompendo com o paradigma da violência. E aí você usa da não violência para confrontar essa violência institucionalizada, essa produção de medo, né? Que é importante a gente estar pensando aí dessa quebra dos paradigmas. E eu fico pensando, né, que se toda instituição, né, ela tem a questão do poder e da violência, pegando nessa perspectiva de Foucault, a escola é um espaço de violência, né? E aí eu fico pensando nessa violência que, por exemplo, na educação infantil, você está tirando a criança daquele núcleo social dela, que é a família, os pais, os irmãos, né? Teoricamente, né, seguindo eu estou apresentando um modelo de família, né? Existem outros, mas lá, né, com o seu núcleo familiar, e você tira aquela figura, né, essa pessoa, esse indivíduo, desse núcleo familiar e coloca ele num outro núcleo. E esse processo de transição é um processo violento também, né, que gera violência. Você tira de uma instituição e põe outra. Com outras aí, regras. Com outras regras, com outras forças, enfim. Agora, tem uma coisa, Fábio, que eu já vi acontecer, que o tirar a criança daquela família, daquele núcleo e levar para a instituição escolar pode ser positiva. Uhum. Dependendo da realidade, né? Então, isso que você está falando, essa mudança provoca afetos e efeitos aí? Sim, 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 sim. Mas podem eu fico ser negativos ou não. Qual é Mas o nosso esses papel? Efeitos... No nosso papel como professor, porque se a gente compreende que esse processo é um processo violento, qual é o nosso papel de mediação, né, de inserção desse indivíduo? Porque na educação básica a gente tem várias rupturas, né, que eu acho que são rupturas violentas. Primeiro, quando você entra na educação infantil, né, e depois, num determinado momento, você vai para o ensino fundamental, anos iniciais, que tem uma outra dinâmica, né? E aí, no Fundamental 2, você já tem, muitas das vezes, que mudar de escola e você tem uma outra dinâmica de funcionamento, porque aí você vai ter 10 professores que vão dar 10 disciplinas diferentes, que vão funcionar com diferentes regras. Também é um ato violento de rupção, né? A mesma coisa no ensino médio, você tem que mudar de escola, é uma outra dinâmica, é um outro processo. Então, eu percebo a escola como é a escola, né? Esses movimentos são movimentos violentos e a gente, como professor, tem um papel importante como mediador desse, para que essa transição não seja tão impactante, né? Isso é importante que você está falando, porque a gente precisa muito, né, que os professores, os educadores, as equipes de apoio em educação tenham condições de estarem qualificando essa mediação. Que a gente também sabe que o tempo do professor é muito exíguo, né, e não tem tempo de fazer outras coisas, né? E é importantíssimo o que você está falando, né? Porque o impacto é muito forte, né? A transição não bem trabalhada ou não trabalhada, porque às vezes nem tem tempo de trabalhar isso por conta das exigências, e é isso que torna essa transição violenta que você está dizendo, né? O impacto é muito grande, sim. Eu tenho 4 filhos. Então, assim, foi um processo assim que a gente tinha que acompanhar de perto as transições. Só que nem todo professor, nem toda escola tem as condições necessárias para isso. E aí a gente precisa unir força, sim, fazer lives como essa, estar indo até aos colegas da educação, a galera vindo para a gente aqui na saúde mental para estar discutindo. Porque, assim, uma coisa que eu falo que é muito importante é que, independente do campo que você atua, psicologia, educação, saúde,
nós somos trabalhadores, trabalhadoras. Então, a gente sofre o impacto do mundo do trabalho também, né? As exigências desse meio. E isso também é adoecedor muitas vezes, dependendo da relação que você estabelece ali. Isso pode ser muito educador. Aí, já era o próximo quadro, né? Isso. Isso é muito importante, porque a performance, a produtividade, que é importante para nós, né? A gente quer fazer um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, ela está intrinsecamente ligada à nossa saúde mental. Não é ruim você falar de produtividade, de qualidade, né? De um trabalho bem feito, de qualidade no trabalho. Isso não é feio, não é ruim, não. Mas, para isso, eu preciso ter propostas que me deem acesso à manutenção dessa minha saúde mental, condições dignas de trabalho. É o mínimo, porque, inclusive, esses impactos da violência na saúde mental de alunos e professores também estão intrinsecamente ligados às condições de trabalho que eu tenho ali naquele lugar. Muitas vezes essa transição, ela realmente é muito violenta por conta das poucas ferramentas que eu tenho para poder usar. E não é porque eu sou incapaz, é porque, de repente, essa minha capacidade não está sendo bem aproveitada para esse tipo de cuidado. E aí, se eu não tenho ferramenta nem para me cuidar... E aí eu fico pensando, né, porque a síndrome de burnout, né, ela é característica, né, ela é uma doença ocupacional que está muito ligada a profissões do cuidado, né? Então, tipo, pessoal da área de saúde, pessoal da área de segurança pública e o pessoal da educação, né? Então, como a gente vai cuidar do outro se a gente também está nesse, né? Se o trabalho também, né? Se essa violência institucionalizada também está fazendo a gente adoecer, né? Então, esse cuidado com a saúde mental se torna importante, né? Podia falar um pouquinho da burnout, só para a gente... Nossa, está sendo ótimo esse gancho, porque a maioria das colegas da educação que eu atendi em consultório traziam traços, né, impactos de burnout. Traziam sintomatologia caracterizadas como burnout. E, assim, eu tenho um professor muito querido na UFRJ, o Fernando Gastal de Castro, inclusive foi minha banca no doutorado. Ele tem um trabalho muito bacana sobre burnout e projeto de ser. Porque o que é o projeto de ser? É um conceito trabalhado por Sartre, que é a teu projeto na sua existência no mundo, né? No seu ser aí. Então, a gente entende que esse lugar de trabalho, né, quando as relações desse lugar de trabalho, ele é produtor da sintomatologia do burnout, ele impacta o meu projeto existencial, o meu projeto de ser. E aí eu trago essa leitura de uma autoincapacidade que foi produzida nas relações e nas más condições de trabalho para a minha existência. E aí, cara, isso é confundido com depressão, mas isso também é um dispositivo disparador de depressão. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o Yves Clos é um teórico da clínica da atividade, que ele vai dizer para a gente que o meu trabalho, o que eu produzo, está totalmente vinculado com a minha subjetividade, com aquilo que eu entendo enquanto como meu estilo, né, ali de estar trabalhando, né, de estar apresentando o meu trabalho. Tanto que, se você pegar 367 mil professores, colocar um do lado do outro e cada um dando sua aula, você não tem um estilo igual. Você tem estilos parecidos. Igual você não tem, porque a produção, né, a realização da minha atividade está intrinsecamente ligada à minha subjetividade, ao meu modo de ser no mundo. Desculpa. E com o burnout não é diferente, porque se eu estou acreditando que aquele meio, a relação que eu estabeleço ali no meio está me adoecendo e dizendo para mim, né, que eu sou incapaz, que eu não consigo, que eu não tenho mais condições de estar ali, que você se desvaloriza nessa desvalorização ali do momento, eu estou trazendo essa visão minha para a minha existência. E o não reconhecimento... enorme.
não reconhecimento do seu papel como professor, tanto do sistema hierárquico, né, dos seus líderes, quanto muitas das vezes da família, dos alunos, né, porque a violência também não é só vem hierarquizada, mas também vem desses outros elementos da comunidade escolar, né? Sim, ela é horizontalizada e verticalizada. Isso pode vir de todas as linhas. É aí que a gente entende um pouquinho, se a gente pensar essas forças, a gente entende um pouquinho e dialoga com o conceito de relação de poder de Foucault. Não tem forma, não tem local, ela é fluida, ela passa, ela atravessa, ela transpassa. E aí, né, uma das características do burnout é a questão da empatia, né? Ele faz com que a gente não comece mais a se preocupar com o outro, né? Porque como a gente não tem condições, né, de lidar com esse processo de adoecimento, um dos efeitos é essa quebra na questão do acompanhamento, do se importar para o outro. E na educação, a empatia é um elemento de elo, né, entre alunos e professores, e que favorece o processo de ensino-aprendizagem, né? Concordo, só que a gente precisa tomar cuidado com o conceito da empatia, porque senão, por exemplo, o que eu sinto, né? Que a comunicação violenta, ela está muito em voga nas escolas, tanto entre os colegas quanto nas relações aluno-professor. Eu sinto, né, percebo, tenho lido e observado um desgaste nas relações, assim, de uma maneira mais gritante do que o Bauman sinalizava lá na Modernidade Líquida. A coisa está muito assim, não está mais só superficial, a coisa está desrespeitosa, está agressiva. Se eu colocar, por exemplo, uma brincadeira que a gente faz, eu chegar lá na internet, por exemplo, aqui na rede, e falar assim, numa live, porque eu não gosto de morango. Do jeito que a coisa anda, sem brincadeira, gente, estou falando assim de uma maneira caricata, vai ter alguém fazendo um levante a favor do morango, porque não é possível que uma pessoa não goste de morango. Há uma dificuldade na aceitação do diferente de uma maneira que eu nunca vi no alto dos meus 50 anos. Então, cara, é complicado você trabalhar essa empatia quando você tem percebido na atualidade uma ideologia agressiva porque você não pensa igual a mim. Entendeu a complexidade? Eu concordo com o Fábio que tem que ter essa coisa da empatia, mas assim, antes dessa empatia, você precisa entender que o outro é um ser diferente de você, que tem uma história diferente da tua, que vai ter outras perspectivas que você de repente ainda não teve, como ele também não vai saber das suas, e que vocês precisam, nós aqui, enquanto seres humanos, a gente precisa estar conjugando isso. Porque se eu não tenho respeito, meu filho, a empatia passa longe. E aí, pegando esse seu gancho, Noeli, é interessante a gente pensar nessa perspectiva, né, de visão ideológica, de visão de mundo, os dogmas e os preconceitos. Muitas das vezes, grupos majoritários que são minorizados, né, como a população preta, com a questão das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, né? Esses grupos que fazem parte da comunidade escolar, que fazem parte que formam o alunado, muitas das vezes sofrem uma série de violências por causa desses posicionamentos ideológicos, aonde colegas, né, de classe, de turma e até mesmo os profissionais da educação não conseguem olhar aquele indivíduo através da lente da perspectiva do ser. Ele tem características diferentes a minhas, mas ele não é inferior a mim, né? Não, e isso, Fábio, assim, a gente tem visto atualmente, isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, mas a gente tem visto assim o agravamento de situações de homicídios nas escolas por causa desse tipo de posicionamento. É muito complicado, né? Você a ponto de você matar o outro porque você não aceita o outro ou o modo como o outro pensa. Isso é um extremo, é o limite do desrespeito, da violência. Eu acho que é um grande limite da violência.
Eu né? estava Um assassinato de pessoas porque pensam que são diferentes daquilo que eu idealizo enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto, enfim, política, e aí várias coisas. Né? Num país que você tem briga de torcida de time de futebol, eu estava você espera... lendo um artigo essa semana que estava falando que 90% das pessoas trans e travestis, elas não conseguem emprego porque não têm educação formal, né? Porque não conseguiram dar continuidade à sua vida acadêmica. Isso é um ato de violência também, né? De não conseguir terminar os seus estudos. A mesma coisa as pessoas com deficiência, né? Elas conseguem muitas das vezes, elas param os seus estudos na metade do ensino médio e aqueles que concluem, eles não conseguem adentrar no ensino superior, né? Muitas das vezes por essas barreiras, né, que são barreiras culturais, né? E você está trazendo um aspecto importante, que são as violências das lutas de classe, né? As violências sociais, né? A violência da produção da pobreza, da produção da fome, porque são coisas produção da loucura. Foucault vai dizer que a loucura ela foi produzida e tem dia, hora, ano, tem data. A loucura é produzida, a pobreza é produzida. E as pessoas não se dão conta que esse tipo de produção ela serve para manutenção de outras forças. E a escola, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a escola pode ser usada como mecanismo para construir, né, a violência, para construir a fome, para construir e reforçar a pobreza, a loucura, né? Se a gente fizer uma análise dessa proposta do novo ensino médio, é um pouco essa manutenção dessa produção aí, da escola enquanto uma ferramenta de manutenção dessas forças produtoras de obra, por exemplo. Se a gente pegar para ler bonitinho. Bourdieu, né? Bourdieu. E aí, como é que, né? Uma das coisas que a gente fala na saúde mental é a questão da construção de um ambiente seguro, né? A importância de construir um ambiente seguro, um ambiente diverso, um ambiente onde as pessoas se sintam felizes, né? E participantes, incluídas dentro daquele contexto e valorizadas as suas potencialidades, né? Isso é importantíssimo para a manutenção da nossa saúde mental, né? Tanto de professores quanto de alunos. E aí, né? Como é que a gente constrói esse ambiente escolar seguro, né? Eu sei que não tem regra, não tem receita pronta, né? A gente não é programa de receita culinária, né? Então, cada contexto é um contexto, mas que dicas você poderia trazer para a gente? Olha, uma coisa que eu defendo muito, Fábio, e sim, quem não concordar está tudo bem. Quando eu dou aula, né, para os cursos aqui, para as disciplinas de psicologia, nas instituições que eu trabalho, a primeira coisa que eu falo para essa galera que vai trabalhar com a saúde mental é: a nossa ferramenta de trabalho é a escuta. Eu não posso propor nada ao outro se eu primeiro não escutar o outro. Então, a minha perspectiva, né, minha percepção na construção de um ambiente escolar seguro é escutar esse ambiente, escutar no sentido psicológico mesmo. E aí cada um, dentro da tua área de atuação, vai entender esse escutar como um escutar diferente do ouvir. Porque o que acontece? A maioria das pessoas ouvem pensando naquilo que vão responder imediatamente. E aí você não atende o outro, você atende a si próprio. Você atende aquilo que você percebeu enquanto compositor ali daquele território, daquele lugar. Eu vou responder a minha demanda. Só que não, a gente precisa, se a gente está num lugar se propondo a construir um ambiente escolar seguro, né? No caso aqui nosso, pensando aqui o nosso lugar escola, nosso território escola, eu preciso escutar essa escola. Porque a escola pode estar dizendo para mim questões, pode estar trazendo para mim questões que eu não, de repente, eu não concordo muito. Sabe aquela máxima que a gente chega para um filho nosso e fala: eu sei o que é o melhor para você? Pois é, a gente tem que sair desse lugar.
A gente precisa escutar esse filho, essa escola, esse território, entendendo que você pode ter uma experiência para contribuir, mas antes de qualquer coisa, escute essa escola. A escola, os trabalhadores, né, os educadores, os apoios, os alunos precisam se sentir escutados, porque isso é uma função de acolhimento. Eu só posso conhecer o lugar a partir do momento que eu transformo. E essa transformação, ela começa com uma escuta diferenciada. Porque se eu conheço antes de transformar, eu vou ter uma visão da minha percepção. Mas se eu começo a produzir transformação à medida que eu transformo essa escuta em fluxo, aí, Fábio, aquilo que você chama de empatia vai rolar. Essa empatia vai rolar, porque aí eu vou escutar diferente do que eu acredito, mas eu vou poder trocar com essa pessoa que fala de uma maneira horizontal, de uma maneira, olha, eu posso não concordar, mas eu estou te acolhendo. Isso já é intervenção em saúde mental. A maioria das pessoas que trazem algum tipo de sofrimento em saúde mental ou de transtorno são pessoas que não se sentem escutadas e acolhidas. Pode confiar. E aí o grito dessas pessoas pode ser até um surto. Eu estou pensando aqui, né, nessa questão de construir os espaços de escutativa, né? E aí eu fico pensando que muitas das vezes, né, nesse momento de escutar o outro, a gente pode ser capaz de identificar vai identificar uma série de necessidades desse sujeito. E um grande desafio que a gente enfrenta hoje na educação é a questão dos transtornos de aprendizagem, e aí vai dos mais diversos, né? Hoje um grande desafio, né, é a questão do autismo, né? Mas acho que a gente precisa ter, né, essa escuta, né, vai fazer com que a gente identifique essas necessidades, mas nós, professores, a gente precisa ter o cuidado de que a gente não tem essa capacidade de diagnóstico, né? Então, assim, qual o caminho, Noeli? Tipo, eu tenho psicólogo escolar, né, na instituição onde eu trabalho, ou se eu não tiver, né, e aí eu identifiquei coisas, né, necessidades específicas daquele estudante e considero que aquele estudante ele precisa de um atendimento, né, de um profissional. Como é que eu lido com isso? Assim, como é que eu faço esse processo, né? Sem receitinha, né? Mas Não, sem receitinha. Então, Fábio, muito bom. Nossa, trabalhar contigo é ótimo, nossa senhora. Assim, existe uma lei agora que obriga a presença do psicólogo escolar, pelo menos nas escolas públicas. Né? Tem a obrigatoriedade do psicólogo nas escolas públicas. Uma coisa importante a ser dita e que bem para elucidar a questão o psicólogo escolar ele não é um clínico dentro da escola. Ele não vai fazer diagnósticos dentro da escola, ele não vai fazer atendimento terapêutico dentro da escola. Ele vai ser um analista da instituição ali, ele vai ser um psicólogo que vai ter esse olhar, essa escuta diferenciada, que vai ser o apoio dessa equipe, esse mediador dessa equipe, né, tanto do apoio quanto da educação de sala de aula, e também esse apoio, essa mediação com os alunos, com os pais desses alunos, né, os familiares, responsáveis, enfim, quem cuida, né, quem se responde por essas crianças, adolescentes e jovens. Beleza. O psicólogo escolar está ali na escola, então a gente já sabe que é lei. E aí esse psicólogo ele vai qualificar esses grupos dentro da escola e ele vai fazer a ponte para as demandas na rede. Então, assim, qual é a minha função, né? Quando eu trabalhava como psicóloga escolar, eu identificava uma demanda específica. A gente teve, por exemplo, eu acompanhei um caso de um aluno que tinha transtorno positivo desafiador. Ele jogava carteira no professor, pegava a carteira e vapo, nesse nível. E aí a gente fez uma parceria com a rede,
e com psicólogos colegas particulares, e a gente ofereceu para essa família, olha, tem o serviço tal, no bairro tal, da rede municipal, saúde, e tem psicólogos A, B, X, Z, Y, ele precisa de um acompanhamento. E aí a escola pode relatar, fazer um relatório do modo como a criança se apresenta, sem dizer desvio de comportamento, transtorno não sei das quantas. Gente, eu já vi encaminhamento de professor falando assim, o aluno apresenta TDAH, déficit de transtorno, né? Hiperatividade, TDAH. Como? Eu falei, como que esse professor sabe? Vem cá, eu quero conversar com esse professor. Como que ele diagnosticou? Como é que ele chegou? Que não pode, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado. O psicólogo escolar, ele pode fazer esse encaminhamento e ele dizer que há indícios de. Esse psicólogo, ele vai falar, ele pode, mas ainda assim ele tem que ter muito cuidado nessa escrita. Por quê? Porque essa escrita ela pode rodar em um monte de lugar. E aí, o limite para você rotular essa criança é pequenininho. E rotular dentro da escola, né? Eu olho e falo, tem TEA. E aí eu enquadro ele como TEA e ele vai ser rotulado como TEA o tempo todo. Mesmo que ele não tenha. Mesmo que ele não tenha. Porque a gente tem que tomar cuidado. Eu dei aula de psicopatologia, né? Estou terminando agora o semestre. Eu falo, gente, a gente tem que tomar cuidado porque existe diagnóstico diferencial. As psicopatologias, elas podem se confundir, porque a sintomatologia, em algumas, é muito parecida. Então, se eu não tenho o estudo suficiente para isso, tanto que, por exemplo, quando a gente lauda uma pessoa, pelo menos, eu gosto de pedir uma segunda opinião, de ter um médico parceiro para discutir o caso comigo. Isso é muito perigoso. A nossa sociedade, ela adoece por conta das relações. Então, se eu estabeleço uma relação de diagnosticar o tempo todo, de rotular o tempo todo, eu estou adoecendo o meu meio. É irresponsável da profissão. E aí a gente preparar, né, falar com os professores, né, ter essa troca. Porque o professor ele identifica muito mais facilmente do que a gente a questão da aprendizagem. Ele, o aluno não está conseguindo aqui, é a lógica matemática que está pegando. Né? Ele vai estar trocando. É uma troca de saberes muito grande. Não é que um saiba mais que o outro, mas um sabe diferente do outro. Então, quando você produz, quando você está no ambiente multidisciplinar, você vai produzir a interdisciplinaridade ali. Você vai dialogar, você vai trocar. Tá. Né? E isso é muito perigoso, porque se você começar a laudar todo mundo sem consistência, é complicadíssimo. Vai virar uma fábrica de TEA, né? Como parece que está ou de acontecendo. TDAH. Como foi TDAH, né? Porque antigamente tudo era TDAH, tudo é TDAH. Tem a lei que exige, mas eu costumo dizer para meus alunos, nem sempre o que a lei diz é o que acontece na regra. E aí eu estou no ambiente escolar onde eu percebo essas dificuldades, mas eu não tenho um psicólogo escolar, né? E aí tentar esse diálogo com os pais, que também é um desafio, né? Aí é o pessoal da orientação, né, pedagógica, da orientação educacional, que vai fazer essa mediação aí, conversar com essa família para poder encaminhar para a rede pública, de preferência, ou se a família já tiver alguém, né, de referência, para fazer esse acompanhamento junto e, por favor, ter parceria, ter conversa, né, para esse acompanhamento ser mais próximo possível e com todo amparo para a família, porque, gente, um outro desafio, né? A família faz parte do ambiente escolar. Então, assim, trazer também essa família para esse apoio, para essa orientação. A família nem sempre sabe o que se passa, né? O que está acontecendo. A família, às vezes, é pega de surpresa por conta de determinar... Inclusive, quando o diagnóstico se confirma. Então, a escola pode ser um grande apoio, né, para a construção aí de uma autonomia dessa criança, dependendo do que seja, ou melhor, independente do que seja, ela precisa ser um ator aí importante na construção dessa autonomia existencial. Enfim, é nesse sentido mesmo. Uhum.
Então, Noeli, a gente está chegando aqui no finalzinho para a gente ter uns minutinhos para, né, ver perguntas, questionamentos. Então, vou chamar a Úrsula, né, novamente aí para ela ajudar a gente nessa mediação. Ok, Úrsula? Voltei. Olha, eu fiquei muito contente de ouvi-los. Noeli, já sinta-se da casa, sinta-se convidada para outros encontros. Obrigada. Eu vou começar com um comentário meu e de trás para frente, né, da última coisa que vocês estavam falando, dessa questão de profissionais que não têm a competência para laudar, né? Eu trabalhei muitos anos na educação básica aí, né, no município que vocês trabalham, e isso era direto, assim, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Eu falei assim, você não acha, os outros assim, eu não acho nada, porque eu não tenho formação para isso. A gente vê alguns comportamentos do aluno que pode ser, mas pode ser outras coisas também. E aí, assim, tem que encaminhar. E aí, uma pergunta, assim mesmo de professora, né, da educação básica. Se eu tenho um estudante que na minha escola não tem um psicólogo, porque nem toda escola ainda tem, ou eu sou uma orientadora pedagógica ou orientadora educacional, e eu tenho um estudante que eu suspeito que possa ter alguma questão. Qual seria a melhor forma de eu fazer esse relatório para um profissional, assim, fora da escola, né? De repente, enfim, a Secretaria de Educação pede que eu faça, ou então outras escolas, assim, para o médico. Como é que vocês indicariam que assim, a gente possa fazer esse encaminhamento? Que termos é melhor ser usado? Acho que fiquei com essa dúvida Assim, agora. como eu sou da fenomenologia existencial, eu prefiro, né, de uma maneira mais cuidadosa, que seja relatado, que seja descrito o que o aluno de fato apresenta enquanto comportamento, enquanto existência no meio. Olha, o aluno se apresenta assim em sala de aula, ele fala de coisas assim, ele tem um comportamento assim, ele se agita. Então, assim, eu descrevo esse aluno, eu não rotulo. Olha, ele está apresentando ele não consegue ficar em sala de aula por muito tempo, ele sai, ele tem respostas agressivas, ásperas, ele tem tem produzido violência na escola. Então, eu estou tratando as coisas nelas mesmas. Eu não estou criando um nome para esse comportamento. E aí eu encaminho, ou posso trazer essa família, olha, nossa criança está assim, 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 apresentando. É assim em casa? O que está acontecendo? Tem alguma coisa, alguma situação que vocês precisem de um apoio, né, em relação ao comportamento dessa criança ali, naquele lugar? Então, você amarra a história. Você faz um relato dessa história. É a forma mais tranquila de você estar buscando um apoio. E aí você encaminha para um psicólogo, né, para a rede, enfim. Olha, então a gente vai fazer um relato disso aqui que está acontecendo, que a criança, o modo como a criança se apresenta. Aí o psicólogo responsável, ou o neuro, ou o psiquiatra, ou o neuropsiquiatra, enfim, a pessoa competente para o diagnóstico vai relatar, vai ouvir, né, escutar aquela criança, vai escutar aquela família, e aí sim, depois de uns 4, 5 atendimentos, ele vai poder diagnosticar. Ou não. Também pode ser, não, o problema vocês é que não sabem lidar com a criança, porque isso pode acontecer. Mas você está entendendo? Mas não há essa cultura. Quando eu dava eu trabalhei muito tempo com oficinas com professores na rede municipal de São Gonçalo. Então, como a minha abordagem é existencial, eu sempre falei para eles: escreve o que está acontecendo, não inventa a roda. Não põe fantasma onde não tem.
Porque a criança pode estar pedindo socorro com esse comportamento, não ser necessariamente uma psicopatologia. Aí os professores ficavam, é mesmo. Agora, a partir do momento que você bota lá no relatório, a criança apresenta desvio de comportamento. Porra, o que é desvio de comportamento, né? O que ela está chamando de desvio de comportamento? Eu não sei. Então, relatar, né, contar a história, descrever, facilita o trabalho de todo mundo. E você não marca a criança. Você não marca a criança e você não se compromete enquanto profissional também, né? Porque é uma coisa que me assustava quando eu via colegas afirmando. Eu falei, gente, vocês estão se complicando também do ponto de vista profissional. Vocês não têm competência para isso. Então, é um prejuízo para o aluno, para o estudante, para aquela família. Como você falou, pode ser uma questão do momento, está passando alguma coisa em casa, ou passando alguma coisa na escola, ou sendo alguma coisa muito pessoal, e que, né, que com uma mudança de atitude, com alguma outra coisa, volta para o eixo lá do comportamento que ele tinha antes. Né? Então, você está comprometendo o estudante, comprometendo a família e se comprometendo enquanto profissional. Você não está fazendo o que é a sua competência, né? A sua competência é isso. Relata. Ó, né? Estou atento, observei mudanças do comportamento, coisa e tal. É isso. Então, assim, muito obrigada, acho assim, porque uma coisa que sempre me preocupou muito, né? Eu falei assim, gente, a gente não pode nem dizer num relatório assim, o estudante parece que tem isso, aquilo, outro. Não, porque diversas psicopatologias, enfim, são semelhantes, têm sintomas ou comportamentos que são semelhantes, né? Então, nós não temos essa competência. Precisa de um olhar minucioso. E uma carga muito grande sobre professores também, que aí sobrecarregam o professor do ponto de vista da sua própria saúde emocional, né, da sua questão profissional. E eu sempre digo assim, o professor é um psicólogo, o professor é um isso, o professor é um aquilo, o professor é tudo. Não, gente, não somos. Nós não podemos aceitar esta carga. Nós não somos, nós temos nossas limitações, né, enquanto profissionais. Você pode ser um professor ou uma professora que se empenha em estudar sobre essas questões, que você leia, você pode até, né, assim, estou desconfiando por conta dos seus estudos, suas leituras, mas você não tem essa responsabilidade. E nem tem esse conhecimento. E nem deve assumir para si. Né? Eu acho que isso também sobrecarrega o nosso trabalho. Né? Então, assim, se a gente ficar aceitando também, a gente não pressiona para que a lei, por exemplo, se cumpra da gente ter um psicólogo na escola. Né? Se a gente está dando o nosso jeitinho, então não precisa, né? Eu acho que fica aí também um recado para a gente. Bom, sim. Aí a Regina pergunta qual é o número dessa lei citada na palestra. Eu acho que é importante também. A gente está falando da lei, mas que lei exatamente é essa? Qual é o número? Para o pessoal também se municiar, né? De cabeça agora eu não vou saber, porque eu não guardo o número. Mas eu posso, tá? Eu estou sem computador aqui na sala agora. Vou pesquisar aqui. Vão falando aí que eu vou pesquisar. Tá, enquanto isso, o Fábio vai pesquisando. 19, para pôr aí para vocês, porque eu não vou lembrar de cabeça, porque eu não guardo. Mas ela é bem recente, ela foi aprovada recentemente. O Fábio vai trazer então daqui a pouco. A Elaine Souza, ela falou assim, minha sobrinha está com esse diagnóstico, acho que de alguma questão que vocês estavam falando aí durante que ela escreveu, mas aí o que me chamou a atenção aqui, que me chocou, não é nem o diagnóstico em si. Fala assim, não sabem como tratar na escola, simplesmente pediram para não levar mais ela na aula. Meu Deus. Meu Deus. Aí arrumaram mais um problema para essa criança, tá? Minha Nossa Senhora. E aí, como é que a gente age diante disso, assim, né? Troca de escola? Sei lá, acho que no primeiro momento eu
como mãe, eu faria isso, mas será que a família tem essa condição, né? É muito complicado. A família não foi Elaine, nossa, chamada para conversar, né? Para entender, para buscar. Quer dizer, a escola trata como um número, tipo, não, ó, tá dando trabalho, a criança, problema, não quero mais. Então tá bom, não quero, busca outra, tá? Agora, tenta entender o que está acontecendo, porque nem sempre a criança é a pivô da situação. Às vezes acontecem coisas em meio às relações ali que a criança pode reagir de uma maneira não muito esperada, por N fatores. Não necessariamente uma psicopatologia. Pode ser e uma aí volta aquela. Isso, e aí volta aquilo que a gente está falando antes, né? A escola tem condições de dar o laudo? Tem profissional lá ou foi só professora, diretora, orientador pedagógico? Não, isso é preconceito, isso é discriminação, isso é desrespeito, é violação aos direitos humanos. Isso é grave. Achei a lei aqui. É a Lei 13.937, de 11 de dezembro de 2019. Vou botar no chat, tá? Obrigada, Fábio. Obrigada. E aí tem uma outra questão aqui, da Ofélia Cristina Salgado, ela traz uma questão aqui que recentemente estava conversando com um amigo que ele tem um filho que é autista e a família ele e a esposa imediatamente perceberam que havia alguma questão e foram buscar diagnóstico, tratamento. Então o menino desde os 2 anos, agora ele está com 8, ele tem acompanhamento, está fazendo terapia, está desenvolvendo, porque, né, a família imediatamente identificou e correu atrás, né, dos suportes e terapias necessários. E aí a Ofélia colocou uma coisa aqui, que nessa conversa que eu estava tendo com meu amigo, ele disse que tem um casal lá de amigos, da esposa no trabalho, e eles conheceram um dos filhos, perceberam que o filho tinha alguma questão. Os pais também percebem, mas não querem levar para saber o que é. E aí, assim, a maioria dos pais não aceita que seus filhos tenham algum transtorno, alguma questão. Negar, né, é perigoso, porque quando você identifica, você encontra a terapia adequada e vai dar o suporte para que a criança possa desenvolver. E aí, né, como é que nós, enquanto profissionais, podemos auxiliar essas famílias, né? Aí vem a minha pergunta em cima do comentário dela e desse meu amigo que me contou essa história, né? É difícil. Porque tem até um TCC que foi apresentado numa das instituições que eu trabalho, fala da questão da frustração dos pais quando eles recebem, né, quando eles identificam a notícia que aquele filho não vem como idealizado. Aparece com alguma questão que não estava ali nos planos desse casal, ou dessa mãe, ou desse pai solo, enfim. E aí, é como se fosse um trabalho de luto. A negação e depois trabalhar essa aceitação. Mas realmente é muito difícil quando os pais negam, né? Quando os responsáveis negam a entender. E a gente entende que você só pode transformar uma situação a partir do momento que você toma posse dela. Você toma posse disso, entender, não, veio, é assim, eu preciso cuidar. Se você não cuida, a situação fica ali. E você fica refém dela. E aí é dor para a criança, é dor para os responsáveis que cuidam. Então é uma questão de luto mesmo, de frustração. Isso precisa ser trabalhado primeiro nos responsáveis. E há o adoecimento da família, né? Porque sim, Fábio. Há o adoecimento da família. Eu acho que a gente está chegando no nosso finalzinho, né, Úrsula? Infelizmente. Vou fazer o convite para que a gente possa ter outros papos desse com a Noeli. Até ela fazer uma oficina com a gente e tal. Isso. Né? Eu posso fazer um trabalho com os educadores, com a galera de apoio, igual eu fazia lá em São Gonçalo, era bem, bem bacana. Muito obrigada, Noeli. Muito obrigada, Fábio. Recebemos aqui um avisinho que precisamos encerrar.
Então, agradeço muito a presença de vocês. Noeli, está aí convite já feito. Aos nossos estudantes, muito obrigada. E nos encontramos às 19 horas para o encerramento da nossa semana acadêmica. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.